Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre a liberdade e a cura que nascem no coração. Se você busca forças para vencer um vício ou quer ajudar alguém, este vídeo é para você. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda muito. Vamos ao estudo. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Este é um momento de profunda reflexão. O texto que acabamos de ler nasceu em um cenário de ruínas e desesperança, quando o povo de Israel tentava se reencontrar após décadas de exílio na Babilônia. Eles haviam perdido tudo: suas casas, o templo e principalmente a noção de quem eram. Imagine pessoas que caminhavam pelas ruas de uma cidade destruída, sentindo que o futuro era apenas uma repetição do vazio que viviam no presente. É nesse contexto de desolação que a voz do profeta se levanta, não para apontar erros ou exigir perfeição, mas para anunciar que existe um olhar divino voltado especificamente para quem se sente fragmentado por dentro. Quando o profeta menciona que o Espírito está sobre ele para restaurar os contritos de coração, ele usa uma imagem muito forte na língua original que remete a enfaixar uma ferida aberta. Naquela época, a escravidão e o aprisionamento eram realidades físicas e brutais, mas a mensagem sagrada já discernia que as piores prisões são aquelas que não possuem grades visíveis. Para quem lida com o peso do álcool ou de qualquer dependência, essa imagem é muito real. O vício funciona exatamente como aquele exílio babilônico. Ele nos retira do nosso lugar de paz, nos afasta da nossa essência e nos faz sentir estrangeiros dentro da nossa própria vida, como se estivéssemos cativos de um hábito que prometeu alívio, mas entregou o isolamento. A unção mencionada na passagem não é um distintivo de superioridade, mas uma ferramenta de serviço e cura. Historicamente, o óleo era usado para suavizar a pele ressecada e tratar as marcas deixadas pelas correntes nos pulsos dos prisioneiros. Ao falar sobre a abertura de prisão aos presos, o contexto bíblico nos aponta para o ano do jubileu, uma tradição antiga, onde todas as dívidas eram perdoadas e todos os escravos recebiam a liberdade para voltar para casa. É um conceito de recomeço absoluto, onde o passado deixa de ser um veredito para se tornar apenas uma página virada. Deus não está interessado em debater o porquê de você ter caído na armadilha, mas em como tirar você de lá. A beleza desta mensagem está no fato de que o alívio oferecido não é condicional. O profeta se dirige aos mansos e aos quebrantados, ou seja, aqueles que já não têm mais forças para sustentar aparências. No contexto do alcoolismo, muitas vezes o que sustenta o ciclo é o segredo e a vergonha. Mas a espiritualidade proposta aqui rompe com esse silêncio. Ela reconhece que o coração está quebrado e que a cura precisa começar por essa estrutura interna. A liberdade de que o texto fala não é um evento mágico que acontece de fora para dentro, mas uma restauração da dignidade que o vício tentou roubar, devolvendo ao ser humano o domínio sobre seus próprios passos. O convite bíblico é para que você se veja não como alguém derrotado, mas como alguém que está sendo ativamente buscado pela graça. A história de Israel nos mostra que mesmo após a destruição total, houve reconstrução. As pedras que estavam caídas foram usadas para erguer novos muros. Da mesma forma, cada dia de sobriedade é uma pedra que você coloca no lugar, reconstruindo o templo que é a sua vida. Essa passagem é um sopro de dignidade que nos lembra que ninguém é um caso perdido
e que a luz divina tem uma inclinação natural para brilhar, justamente nos lugares mais escuros e confinados da experiência humana. Entender essa história nos ajuda a perceber que a luta contra o vício é, na verdade, uma busca por retorno ao lar espiritual. É o desejo de voltar a sentir a vida com clareza, sem filtros ou anestesias que turvam a visão. O Criador entende o cansaço da jornada e a fragilidade da vontade humana, e por isso ele oferece o seu próprio Espírito como suporte. Não é sobre ter uma força sobre-humana, mas sobre aceitar um auxílio que é constante e acolhedor, permitindo que as feridas da alma sejam tratadas antes mesmo que as correntes externas sejam rompidas por completo. Agora, gostaria que você fizesse uma pausa no que está fazendo e respirasse profundamente. Independentemente de como você chegou até aqui hoje ou do peso que sente em seus ombros, saiba que existe um espaço de acolhimento e renovação reservado para você. Não importa quantas vezes você sentiu que as grades da prisão se fecharam, a promessa de liberdade ainda está de pé e é renovada a cada manhã. Convido você agora a unir seu coração ao meu em um momento de entrega e fé, para que possamos falar com aquele que tem o bálsamo certo para cada uma de nossas dores. Vamos fazer uma oração. Senhor, Deus de toda a consolação e Pai de misericórdia, aproximamo-nos de Ti neste momento, não com máscaras ou justificativas, mas com a verdade nua de quem somos. Olhamos para a Tua promessa em Isaías e reconhecemos que Tu és aquele que ungiu a vida para curar o que está partido e restaurar o que o tempo tentou destruir. Pai, Tu conheces as noites silenciosas, o peso do arrependimento e a sensação sufocante de estar preso a algo que parece ser muito maior do que a nossa própria vontade. Oramos hoje, especificamente, por aquele que sente o fardo pesado do álcool e da dependência em seus ombros. Que o Teu Espírito, que sopra vida onde há deserto, entre agora nas celas invisíveis dessas existências. Pedimos que não apenas quebres as correntes, mas que cures as cicatrizes profundas que elas deixaram na alma. Reconhecemos que, muitas vezes, o vício foi um grito desesperado por alívio, uma tentativa de silenciar uma dor que não sabíamos nomear. Senhor, enfaixa esses corações quebrantados com o Teu amor. Traz a clareza de volta aos olhos e a firmeza de volta aos passos de cada um. Que cada pessoa que ouve esta prece sinta, no mais íntimo do seu ser, que sua identidade não está no fundo de um copo ou no erro de ontem, mas no valor imenso que Tu lhe deste ao criá-la. Declaramos o tempo da liberdade, o tempo de voltar para casa e o tempo de ser reconstruído. Dá-nos a coragem de aceitar o apoio necessário, a humildade de recomeçar a cada manhã e a paz que guarda o nosso coração. Que a sobriedade seja compreendida não como um fardo, mas como o maior presente de liberdade que podemos receber de Tuas mãos. Fortalece o espírito para que a luz vença a sombra um dia de cada vez. Amém. Concluímos este estudo bíblico com esta mensagem de renovação e esperança prática, entendendo que a liberdade prometida em Isaías não é apenas um conceito espiritual abstrato, mas uma realidade que deve se manifestar no seu caminhar diário. Como seu mentor nesta jornada, quero que você entenda que a reconstrução das ruínas mencionadas no texto sagrado começa com a decisão de colocar uma pedra sobre a outra, hoje mesmo. Para você que luta contra o vício, a aplicação prática de Isaías 61:1 é o resgate da sua identidade. O vício tenta convencer você de que sua essência é a dependência, mas a Bíblia afirma que você é um cativo que já possui o decreto de soltura. Na prática, isso significa que você deve tratar a si mesmo com a mesma misericórdia que Deus oferece. Perdoe-se pelo ontem para ter forças para o hoje.
Busque ajuda, cerque-se de pessoas que edifiquem e entenda que a sobriedade é construída em vitórias de 24 horas. Cada vez que você escolhe a clareza em vez da anestesia, você está exercendo a liberdade que foi proclamada sobre sua vida. E para você, familiar que sofre em silêncio e muitas vezes se sente exausto por tentar carregar um fardo que não é seu, saiba que a promessa de restauração também alcança a sua casa. Ser um suporte não significa ser um salvador. Esse papel pertence a Deus. Sua vida prática agora deve focar em estabelecer limites saudáveis com amor e em cuidar da sua própria saúde mental e espiritual. A restauração do quebrantado de coração inclui você, que teve o coração ferido pela dor de ver quem ama se perder. Confie que o mesmo Espírito que unge para a libertação é o que provê o bálsamo para as suas feridas de espera. A transformação está acontecendo nos detalhes, na paciência e na fé de que nenhuma situação é definitiva quando o Criador decide intervir. Mantenha os olhos no horizonte da promessa. A luz já começou a dissipar as trevas e o tempo de reconstruir as cidades assoladas chegou para toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Se este estudo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise de uma palavra de conforto hoje. Nossa comunidade cresce com a sua ajuda. Gostaria de saber sua opinião. Você considera válido abordarmos temas delicados com essa perspectiva de acolhimento e desenvolvimento pessoal? Seu comentário é essencial para que eu continue produzindo o melhor conteúdo para você. Obrigado por interagir conosco e lembre-se, Deus está sempre com você.